Olá, bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Renan, pastor da Igreja Batista Ebenezer em Resende. É uma alegria muito grande poder caminhar nessa sequência de mensagens que temos caminhado no nosso canal do YouTube. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, por favor, nos ajude, seja abençoando mais pessoas, compartilhe dessas mensagens e seja convidando pessoas também a ver essas reflexões. Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho, compartilhe com mais pessoas. Essa semana eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos sobre a segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, e eu gostaria de falar sobre o incentivo à fidelidade na vida cristã. É uma série de estudos que estamos tendo aqui todas as quartas-feiras na nossa igreja. Hoje é dia de ter mais um estudo sobre esse assunto, e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nessa manhã, nesse dia, nessa quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, uma palavra ao teu coração. E o texto nos diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que eu sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de que me ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Gostaria de parar aqui no verso 14 e caminhar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse contexto de incentivo à fidelidade à vida cristã. O apóstolo Paulo vai incentivar Timóteo a manter viva a chama do dom que Deus lhe deu. No verso 6 nós vamos observar isso. Quando Timóteo recebe a vocação para a pregação do Evangelho, ele recebeu também o dom de poder desempenhá-lo e desempenhá-lo bem. Deus, quando nos chama para uma determinada missão, Ele nos capacita para tal missão. E é por isso que existem dons espirituais. Entretanto, meus amados irmãos, esses dons podem ser apagados ou enterrados. Não é difícil vermos pessoas que têm vários dons, mas que simplesmente foram abandonados, foram esquecidos e agora são apenas espectadores. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, nesse dia, é necessário manter a chama viva dos dons que Deus nos dá. Precisamos fazer isso. O verso 7 vai nos dizer: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor e de covardia, pelo contrário, Deus espera que tenhamos iniciativa. E o temor e a covardia tiram a iniciativa. Pois quem se deixa levar por esse espírito não pode atuar devidamente quando necessário e nem poderá enfrentar as dificuldades. Meu querido, minha querida, você precisa desencadear, desenvolver esses dons. E essa iniciativa do cristão deve ser demonstrada pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, por meio de uma atenção, ou melhor, atuação poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Segundo, por meio do amor sacrificial, o amor que se doa. Terceiro, por meio do equilíbrio, que vai significar no original
autocontrole. Queridos, lembre-se que o Espírito Santo capacita para uma vida ousada e de iniciativa no reino de Deus, não uma vida covarde e amedrontada. Por isso, faça a sua parte, exercitando os dons que Deus lhe deu para a expansão do teu reino. Meus amados irmãos, você pode estar exercitando o teu dom. Lhe convido para estar exercitando hoje com a gente, às 19h30, aqui na Igreja Batista Ebenezer, culto de oração, estudo da palavra de Deus. Deus tem respondido a oração do teu povo, aqui nessa igreja. Segundo ponto que podemos observar dentro desse contexto, é que não tenha vergonha de ser um cristão. Não tenha vergonha de botar a Bíblia debaixo do teu braço e andar por aí, dar bom testemunho, falar do amor de Jesus. Talvez alguns tinham vergonha de dizer isso. No verso 8, podemos observar, não tinha vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meu querido, minha querida, não se envergonhe de testemunhar da parte do Senhor. Talvez alguns tenham vergonha disso, de ser cristão no trabalho, na faculdade, não querem ser alvos de chacotas, não é verdade? A própria maneira com que a sociedade ridiculariza o Evangelho e trata os evangélicos traz uma proporção em que nós, muitas das vezes, eu digo as pessoas que se inserem nesse contexto, se escondem de vergonha. E quanto maior o risco envolvido em testemunhar de Jesus, maior é a tendência de ficarmos calados e nos escondermos. Timóteo também poderia desenvolver essa tendência e não ficar atento. Afinal, Paulo não estava de férias num local turístico, não é verdade? Ele estava preso. Se Timóteo demonstrasse para as outras pessoas que mantinham um relacionamento próximo a um preso condenado à morte, não poderia ser alvo de discriminação? Afinal, o que fez alguém para ser condenado ou preso ou condenado à morte? Coisa boa não foi, não é verdade? Pensariam as pessoas ao saber, mas não era isso que mantinha o apóstolo preso. Afastar-se daquele relacionamento com Paulo era agir como se nada tivesse acontecido com a vida de Timóteo. Isso poderia acontecer de fato, vai acontecer com muitos colaboradores que tinham Paulo por perto. Pessoas que foram vencidas pelo medo de ter os seus nomes relacionados ao nome do apóstolo Paulo. E isso trouxe consequências para outras vidas, como própria prisão e condenação. Mas Paulo estava preso não por ser um bandido, mas por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele apenas tinha pregado o Evangelho e por isso foi condenado à morte. E sendo assim, qualquer pessoa que se afasta de Paulo por meio de envolvimento estava se envergonhando do motivo que Paulo foi preso. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de Jesus Cristo. É baseado nisso que Timóteo vai participar do sofrimento, pois era o sofrimento na causa do reino de Deus. Seja sofrendo por isso, meu querido, minha querida. A palavra de Deus vai nos dizer em verso 2, por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O depósito no grego quer dizer algo que deve ser guardado. Do mesmo modo, quando depositamos o nosso dinheiro em um banco,
A linguagem que Paulo aqui se refere a esse tesouro espiritual que estava acumulado no céu era o seu galardão. Olha só, você tem depositado o seu galardão. Ele sabia que estava crendo e ele estava seguro que Cristo guardaria muito bem o seu depósito. Ninguém poderia roubar, tirar essa garantia de vida eterna. Nem a dor, nem a tribulação, nem a separação poderia tirar Paulo daquele em que depositava a sua confiança, que é Cristo Jesus. Por fim, meus amados irmãos, terceiro e último ponto que eu quero conversar com vocês nessa manhã é que precisamos reter fielmente os ensinos bíblicos. Verso 13. Mantenha o padrão das palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Muitas árvores são robustas por fora, mas fracas, sem raízes profundas, ou mesmo podres por dentro. Quando chega a tempestade e fortes ventos, elas são arrancadas com facilidade. Não tem raiz, não tem estrutura. Não existe, mas existe uma árvore que se chama carvalho. E a diferença é que o carvalho das outras árvores é que elas são temporais. Quanto mais temporais e tempestades que elas tenham, mais fortes elas ficam. Suas raízes naturalmente se afrouxam na terra e o seu cálice se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-la ou roubá-la, ou derrubá-la, melhor dizendo. Lembremos da nossa vida cristã. Passamos por tempestades, passamos por tribulações, passamos por problemas, mas será que estamos mantendo o nosso enraizamento no carvalho, como carvalho, em Cristo Jesus? Ou será que estamos nos comportando como uma árvore sem raiz, sem estrutura, que qualquer tempestade é derrubada? Timóteo sabia que Paulo estava preso e estava à beira da morte. O futuro que ele esperava poderia hesitar no teu chamado, a sua fé. Então a história de Timóteo, a história vai nos dizer, melhor dizendo, que Timóteo morreu apedrejado e apauladas pelos pagãos, mas até o fim ele se manteve fiel na sua caminhada cristã. Mantenha a fidelidade ao Senhor. Mantenha a tua vida firmada no Senhor, voltada para o Senhor. Meu querido, minha querida, não deixe de estar na presença do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa palavra. Coloca cada vez mais a tua palavra em nosso coração. Dá-nos vigilância. Dá-nos sabedoria, discernimento, para vivermos, ó Pai, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Perdoa as nossas falhas e aumente cada vez mais a nossa fé em Ti. É essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, eu quero lhe convidar mais uma vez hoje para estar conosco às 19h30 no culto de oração e estudo bíblico. Venha participar conosco. Nosso endereço é Avenida Tocantins, número 237, bairro Morada do Contorno, ao lado da floricultura. Não tem erro, queridos. Vai ser uma honra poder receber você, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Até na próxima, em nome de Jesus.